Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Miguel Souza, sou professor de Medicina Legal e hoje vamos falar sobre um assunto chamado infanticídio. Lembrando que a nossa aula ela foi baseada no livro Fundamentos de Medicina Legal do professor Genival Veloso de França. Então pessoal, vamos lá. O que vem a ser o infanticídio? Qual o conceito? A gente encontra na nossa própria legislação. No Código Penal, no artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal. Pessoal, eu grifei estado puerperal, tá? A mãe que mata sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após o parto. Então, é imediatamente após o parto. Não existe na literatura esse há quanto tempo logo após. Mas entende-se que sabe que é imediatamente após o parto. E tem uma pena de detenção de 2 a 6 anos, tá? E esse estado puerperal, o que é que vem a ser? O estado puerperal, pessoal, nada mais é do que um conjunto de profundas perturbações físicas e principalmente psicológicas. Essas perturbações, elas são reversíveis e elas são autolimitadas. A mulher ela apresenta isso em decorrência do traumatismo do parto, tá? Então, a mulher, em algum momento, ela manifestando essas perturbações, elas, de maneira autolimitada, as perturbações elas serão sanadas, cessadas. O professor Genival Veloso considerou o estado puerperal que ele encontra a sua justificativa no trauma psicológico e nas condições do processo fisiológico do parto sem assistência. Normalmente são mulheres que não têm um parto assistido, elas escolhem quando entram em trabalho de parto, normalmente é uma gestação que ela escondeu a criança, que ela nunca assentou aquela gestação, às vezes são mulheres que foram vítimas de violência sexual, né? Foram estupradas, e não querem aquela gestação e elas escolhem um lugar, né, e de maneira sozinha, lugares ermos, ela pratica o crime de infanticídio, né? Ela acometida por esse estado puerperal, mata o seu filho assim que o mesmo nasce. Pessoal, apesar de terem palavras semelhantes, né? Puerperal, puerpério, são coisas totalmente diferentes, tá? Estado puerperal é uma desordem psíquica, é um estado confusional em que a mãe ela é acometida. Já o puerpério é um período que toda mãe ela vai passar. Então, desde o momento em que a placenta sai até o retorno do organismo materno, a sua condição fisiológica antes da gestação. Normalmente, aí, a depender da literatura, o tempo é de 8 semanas, tá? Então, pessoal, cuidado para não, porque é comum cair em questões de concurso. O estado puerperal, aí ele vai lá e substitui pela palavra puerpério. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha, tá bom? E também é importante, é válido a gente diferenciar que estado puerperal é diferente também de depressão pós-parto e de blues puerperal. O que a gente pode caracterizar aí como sendo uma diferença básica é o momento em que essas desordens psíquicas elas se manifestam. O estado puerperal é assim que a criança nasce, a mãe ela já está acometida por essa desordem psíquica. A depressão pós-parto já é algumas semanas depois do parto. O blues puerperal, normalmente se manifesta a partir do 3º ou 4º dia após o parto, tá bom, pessoal? Então, é importante a gente ter em mente essa diferença para não confundir a gente na hora da prova. Mas, afinal de contas, a mãe, uma vez cometendo esse ato, ela é imputável ou é inimputável? Ela vai ser penalizada ou não vai ser penalizada? A mãe ela vai ser imputável sim, tá, pessoal?
Só que é uma imputável com um atenuante. O fato da mãe ela matar o seu filho, aquilo não será considerado um homicídio, desde que seja considerado que ela está sob o estado puerperal. Ela vai, pelo fato de estar sob o estado puerperal, considera-se isso como sendo um atenuante. Então vai ter uma pena menor do que seria se fosse um homicídio, tá bem? Existem algumas características do infanticídio, desse crime. Então, o delicto exceptum, o que é isso? Significa que é a mãe que está sendo acometida pelo estado puerperal. É um delito excepcional, tá? O crime próprio, ou seja, a mãe e só a mãe é que pode ser autora desse crime, nenhuma mais outra pessoa. E ele tem uma característica de ocorrer logo no puerpério imediato. Pessoal, é importante a gente frisar aqui o seguinte: se a mãe ela despender algum cuidado com o seu concepto, com a criança, né? Se ela alimentar, se ela agasalhar, se ela fizer o asseio, né? Dar banho na criança, isso já descaracteriza o estado puerperal. Por quê? Entende-se que a mãe sob o estado puerperal, ela não é capaz de despender esses cuidados à criança. E mesmo assim, se a mãe vier a cometer a morte da criança, não mais será infanticídio, tá? Isso aí vai ser já caracterizado provavelmente um crime de homicídio. Os elementos do crime de infanticídio. A gente tem a vítima. O que é a vítima? Pode ser um feto nascente, significa que ele não respirou. A diferença básica do feto nascente ou infante recém-nascido significa que feto nascente não respirou, infante recém-nascido respirou, tá? A presença de vida extrauterina, que são as docimases que a gente vai falar logo mais. E a morte ela é intencional, ou seja, a mãe ela quer provocar a morte da criança. A morte não é acidental, a morte é intencional, tá? Então vamos diferenciar aqui esses termos. A gente tem, porque isso às vezes pode ser que caia em prova, né? E ele troque, né? Não, o feto nascente, ao invés de o feto nascente, ele coloca um natimorto. Então o que é um natimorto? É um feto que nasce já morto. Então, dentro da barriga, esse feto vem a morrer. E isso é considerado a partir da 22ª semana de idade gestacional da mãe ou o feto atinge 500 gramas de peso. Já o feto nascente, que é uma característica que se adequa bem ao crime de infanticídio, é quando o feto ele está saindo no canal vaginal, sendo expulso pelo canal vaginal, por exemplo, e a mãe pega um canivete, uma chave de fenda e deflagra golpes contra as fontanelas do concepto. E aí o concepto não tem nem chance de respirar, ele morre durante o trajeto no canal vaginal, tá? Então, feto nascente, ele não respira. A mãe mata-o antes dele respirar, durante a expulsão no canal vaginal. O infante nascido é quando o concepto ele nasce, o feto nasceu e respirou. Só que a mãe, ela não dá nenhum cuidado especial. A mãe, ela não vai amamentar, a mãe, ela não vai proteger a criança, não vai limpá-la. E uma vez a criança vindo a óbito, por conta dessa inércia, dessa falta de cuidado que a mãe despendeu, caracteriza-se também, né, o crime de infanticídio, tá bom? O recém-nascido é uma condição fisiológica, né, normal, que a criança ela é considerada recém-nascido aproximadamente aí, a depender da literatura, até o 7º dia pós-parto. E aí, para a gente caracterizar esse infanticídio, temos que provar que houve vida extrauterina,
que houve vida fora do útero. A vida fora do útero, ela pode ser durante o canal vaginal, durante o período em que a criança está, o feto ele está saindo ainda com vida, né? Ou quando ele respira. Quando ele respira é mais fácil, porque a gente tem o quê? O pulmão. O pulmão, ele vai ser o órgão norte para a gente, que vai dizer se ele respirou ou não. Então a gente pode fazer uma análise macroscópica, a gente considerando o pulmão que respirou, quais são essas características. Então, uma vez o pulmão ele tendo uma incursão de ar, o feto ele respirou, ele vai ter um volume maior. Tem ar ali dentro. Ele tem uma coloração diferente, ele tem uma cor mais rosa, vermelho clara. A superfície do pulmão que respirou é uma superfície em mosaico, né? Justamente por conta dessa presença de gás na árvore respiratória. A consistência ela é mais fofa, ela crepita, assim quando você pega e palpa o pulmão, e tem uma menor densidade. Isso porque tem ar ali dentro. Então, tendo ar dentro do pulmão, ela vai ter uma densidade menor. Já o pulmão que não respirou, ele vai ter um volume menor. Ele não sofreu nenhuma expansão. A cor do pulmão ele vai ser uma cor mais parda. A superfície vai ser lisa e uniforme, né? A consistência do pulmão que não respirou é uma consistência maciça, já que não houve aumento de volume, né? Ele vai ter uma densidade maior. Por quê? Uma vez não tendo entrada de ar naquele pulmão, a sua densidade ela vai ser maior do que o pulmão que respirou. E falando mais especificamente sobre docimásias, o que vem a ser docimásia? Docimásias são exames específicos para verificação de vida extrauterina. Então a gente tem as docimásias pulmonares e tem as docimásias extrapulmonares. A docimásia mais famosa é a docimásia de hidrostática de Galeno. É uma docimásia pulmonar, que vai ter como objeto de estudo o pulmão. Agora, só que ela tem uma limitação. Ela só pode ser feita, aplicada, até 24 horas após a morte do concepto. Depois das 24 horas, a gente não pode mais aplicar. Isso porque, se a gente lembrar, existe a produção de gás do processo natural de putrefação do corpo. E essa produção de gás, ela vai interferir justamente nessa docimásia. O gás presente, se você fizer a prova hidrostática de Galeno, foi um gás que o concepto ele respirou ou foi um gás decorrente da produção do processo natural de putrefação? Entende? Então, não pode ser após as 24 horas. Então, tem essa limitação. E aí, a docimase hidrostática de Galeno ela é composta por 4 fases. Quais são essas 4 fases? Vamos lá. A primeira fase, pessoal, a gente vai pegar um bloco, o pulmão, juntamente com a língua, o timo e o coração. Vamos pegar esse bloco, colocar dentro de um recipiente com água, e aí a gente vai soltar esse bloco. Se houver uma flutuação desse bloco, se ele mostrou que tem uma densidade menor que a água, olha aí a importância de entender o raciocínio. Então, densidade menor significa que ele flutuou, significa que tem ar ali dentro. Então, se tem ar ali dentro, significa o quê? Que esse feto respirou. Então, a gente já caracteriza como sendo positiva. Se deu positiva, a gente para por ali e não prossegue para a próxima fase. Porém, se esse bloco ele ficou submerso, ele ficou ali, né, decantado no fundo do pote, significa que até o momento a gente não tem nenhuma conclusão. Ou seja, a primeira fase foi negativa. Então, se a primeira fase é negativa, a gente tem que ir para a segunda fase. E na segunda fase, olha aqui, pessoal, um exemplo, né, que a gente observa que temos o volume com água, o recipiente,
a gente tem aqui o órgão, que ele está no fundo, né? Nesse caso aqui, mostra-se que não tem ar dentro desse pulmão. Então, ele está submerso, ele não flutuou, significa que foi negativo. Então, a gente vai para a segunda fase. Que segunda fase é, Miguel? A fase em que a gente vai retirar timo, coração, língua e deixar só os pulmões. Pessoal, isso a gente tira dentro do recipiente, tá? É importante salientar isso. A gente não tira todo o bloco para depois colocar o pulmão. Não, isso tudo é dentro do recipiente com água. E aí, ficando só os pulmões, a gente vai avaliar. O pulmão submergiu, ou seja, ele está no fundo ou ele está flutuando. Se ele submergiu, significa que foi negativo. Ainda não conseguiu provar que tem gás, tem ar ali dentro. Mas se ele flutuou, positivou. Se positivou, a gente para por aí, deu uma docimásia hidrostática de galeno positiva, e aí a gente já provou que aquele feto respirou. Considerando que ele ainda está submerso, os pulmões, a gente vai para a terceira fase, que é o quê? A gente fragmentar o pulmão. A gente pega os dois pulmões, fragmenta, né? Transforma em vários pedacinhos e vamos ver se esses pedacinhos eles vão ficar flutuando ou se eles vão ficar submersos. Se eles ficarem flutuando, significa que tinha ar ali dentro, significa que positivou. Então, se é uma fase hidrostática de galeno positiva, uma docimásia, hidrostática de galeno positiva, flutuou, ok, para o teste e já deu positiva. Só que se ainda continuarem esses fragmentos submersos, decantados, no fundo do recipiente, a gente ainda tem que ir para a quarta fase e última fase, tá? O que seria essa quarta fase? Nada mais é do que você pegar alguns fragmentos e pegar um bastão, por exemplo, e pressionar contra a parede desse recipiente, que aí a gente vai observar se houve desprendimento de bolhas gasosas. Se houve desprendimento de bolhas gasosas, se saiu ar ali dentro, significa que foi positiva. Então a gente chega na última fase, que conseguiu provar que o feto respirou. E se não houver desprendimento dessas bolhas gasosas, significa o quê? Que esse feto, de fato, ele não respirou, tá bom? Pessoal, aqui está um quadro que eu resumo muito de maneira bem objetiva. Então, quando a primeira, segunda, terceira ou quarta fase for positiva, significa o quê? O feto respirou, entrou ar nesse pulmão. E quando nenhuma fase for positiva, significa que o feto ele não respirou, tá bom? A docimásia histológica de Baltazar, ela é a mais perfeita, né? Então, apesar de não ser tão conhecida como a docimásia hidrostática de Galeno, né? A docimásia histológica de Baltazar, ela não tem limite de tempo. Ela exige um aperfeiçoamento, uma análise mais trabalhosa, né? Até porque você vai fazer uma análise histológica, vai usar o microscópio, né? Mas você, independente do tempo, por mais de 24 horas ou menos de 24 horas, você vai avaliar a arquitetura histológica do pulmão, tá? Então, isso aí independe do tempo. Então, é uma docimásia ideal a ser aplicada para os pulmões, né? É uma docimásia pulmonar, além das 24 horas, quando a docimásia hidrostática de Galeno, que é a mais utilizada, a mais comum, ela não pode ser utilizada depois das 24 horas, tá bom? Existem, além dessas docimásias, algumas outras provas ocasionais. A gente chama de provas ocasionais de vida extrauterina. O que seriam essas provas? Se você encontra algum corpo estranho, por exemplo, na via aérea, né, do concepto, significa que ele fez uma incursão, ele inspirou. Então, se ele inspirou, significa que ele respirou na
tendo vida, né? Algum alimento no tubo digestivo, por exemplo, você, durante a necrópsia, você encontra leite materno dentro do estômago, por exemplo, da criança. E se for provado que esse leite materno foi da mãe, isso vai descaracterizar um infanticídio. Por quê, pessoal? Porque se a mãe amamentou, significa que descaracterizou o estado puerperal. Então, se descaracterizou o estado puerperal, não pode ser mais enquadrado como infanticídio. E se mesmo assim ela vier a cometer a morte da criança, essa condição, a mãe ela vai ser provavelmente enquadrada em homicídio, tá? Não mais em infanticídio. Lesões vitais, que acontecem no caso da criança que enquanto está saindo, ou a mãe, algum instrumento contundente provoca uma lesão contusa na cabeça da criança, né? Assim que ela nasce. E há essas reações vitais por parte da criança, significa que ela estava com vida enquanto foi vítima daquelas lesões, né? E existem tantas outras docimásias que a gente não comentou aqui, porém as mais que a gente tem que enfatizar são essas que eu trouxe aqui na aula, tá? Vamos lá falar sobre a causa jurídica da morte. Então, a causa jurídica da morte, sendo acidental, descaracteriza o crime, né? Tem que ter a intenção da mãe. Se foi acidente, não é mais infanticídio. Mas se foi intencional, é sim crime. E a mãe ela pode se utilizar das mais diversas maneiras. Asfixia, ela pode simplesmente jogar o concepto numa piscina, num balde com água, né? Afogá-lo. Algum cinto, ela pode também estrangular a criança com algum cinto, algum instrumento semelhante. Através da sufocação, colocando a mão, uma fralda, contra a boca e o nariz da criança, impedindo que a criança ela tenha a inspiração, né? Provocando, nesse caso, a morte do concepto. A esganadura também, que é comum, a mãe ela se utiliza das mãos, aperta o pescoço da criança, provocando a morte também. As lesões elas podem ser provocadas com um instrumento perfurante, pode ser lesões incisas, a mãe se utilizar de uma faca, uma arma branca, e cortar a face anterior do pescoço, caracterizando um caso de esgorjamento, né? Alguma lesão contusa, ela se utiliza de um instrumento contundente, né? Ou algum instrumento contundente, tá bom? Então, essas são as formas que a mãe ela pode provocar o óbito do concepto. Como também se ela privar o concepto de cuidados essenciais, ou seja, abandonou, teve a criança e deixou abandonada lá, sem alimentação, sem proteção contra o sol, contra a chuva, né? E essa criança vir a óbito, a mãe vai ser penalizada vai ser a mesma pena, tá? De 2 a 6 anos, igual ao que se tem no infanticídio. Então, caracteriza também o crime de infanticídio. Pessoal, essa foi a nossa aula. Foi um prazer. Um grande abraço a todos, tá?